O som da faca cortando legumes na tábua de madeira era o único ruído na cozinha ensolarada. Sara, com a barriga de 7 meses proeminente sob o avental, cantarolava uma melodia suave enquanto preparava o jantar. Estava feliz. João Henrique, seu marido, havia sido promovido a diretor financeiro na construtora onde trabalhava, e aquela noite eles comemorariam. Ela imaginava o rosto dele ao ver o prato favorito que ela preparava com tanto esmero, o sorriso que sempre a desmontava. Foi então que o celular vibrou sobre o balcão de granito, o som estridente quebrando a harmonia da cena. Era Lúcia, sua melhor amiga. "Amiga, você não vai acreditar." A voz de Lúcia do outro lado era um sussurro urgente, carregado de uma eletricidade que fez a espinha de Sara gelar. "Eu sei que você está preparando o jantar de comemoração, mas eu preciso te contar uma coisa." "Lúcia, o que foi? Sua voz está estranha." Sara respondeu, largando a faca. "Eu estou no Le Ciel", disse Lúcia, nomeando o restaurante mais caro e exclusivo de São Paulo, um lugar onde eles só iam em aniversários de casamento. "Eu vim para uma reunião de negócios e... Sara, o João Henrique está aqui." O coração de Sara falhou uma batida. "Ele está aí? Que estranho. Ele me disse que tinha uma última reunião no escritório antes de vir para casa. Deve ter trazido o cliente para fechar o negócio aí. Que chique!" Ela tentou rir, mas o som saiu oco. A pausa de Lúcia foi mortal. "Sara, ele não está com um cliente, ele está com uma mulher. E pela forma como eles estão se olhando, pela mão dela sobre a dele na mesa, não é uma reunião de trabalho." O ar fugiu dos pulmões de Sara. A cozinha, antes tão acolhedora, de repente pareceu grande e fria. As paredes pareciam se afastar. "Você tem certeza?" Ela sussurrou, a mão instintivamente indo para a barriga, como se para proteger o filho daquelas palavras. "Absoluta." Mesa perto da janela, com vista para o jardim. "Sara, eu sinto muito, mas você precisa ver isso com seus próprios olhos. Venha para cá, agora." O trajeto até o restaurante foi um borrão. Sara não se lembra de ter pegado as chaves, de ter descido pelo elevador ou de ter dirigido pelas ruas movimentadas. Sua mente era um turbilhão de negação e pânico. Não podia ser. João Henrique a amava. Eles estavam construindo uma família. Ele chorou de alegria quando viu o resultado positivo do teste de gravidez. Era um engano. Tinha que ser. Lúcia a esperava na imponente porta de entrada do Le Ciel, o rosto contorcido em preocupação. Ela segurou as mãos de Sara, que estavam frias como gelo. "Você está pálida. Tem certeza de que quer fazer isso?" Lúcia perguntou a voz baixa. "Eu preciso ver", Sara respondeu, a voz firme, embora por dentro estivesse se desintegrando. Lúcia a guiou para dentro, o ambiente luxuoso e abafado do restaurante contrastando violentamente com a tempestade em seu peito. O som de talheres de prata, conversas sussurradas e um piano suave ao fundo parecia vir de outro planeta. E então, Lúcia parou e apontou discretamente com o queixo. "Ali." Sara seguiu o olhar da amiga e seu mundo parou de girar. Congelou. Ali estava ele, João Henrique, tão lindo como sempre em seu terno caro, o cabelo perfeitamente penteado. E à sua frente, uma mulher loira, elegante, com um vestido vermelho que se destacava no ambiente sóbrio. Eles riam, as cabeças próximas, em uma bolha de intimidade que a excluiu de forma brutal. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, um gesto terno, familiar, um gesto que pertencia a Sara, e a mulher se inclinou, recebendo o carinho com naturalidade. A dor foi física, uma pontada aguda no peito, tão forte que ela teve que se apoiar em Lúcia para não cair. Não era uma estranha qualquer. Era Rebeca, a chefe de João Henrique, a mulher que ele descrevia como uma mentora implacável, dura como aço. A mesma Rebeca que, no jantar da empresa no Natal, havia dito a Sara:
Você tem sorte de ter um homem tão ambicioso. Não o atrase com seus planos domésticos. A cena era um soco no estômago, uma humilhação pública em meio ao luxo e ao champanhe. Ver o marido, o pai de seu filho, tocando outra mulher daquela forma era a mais pura definição de traição. Sara sentiu o choro subir, a vontade de correr até aquela mesa e destruir tudo, mas Lúcia a segurou firme, o aperto em seu braço a ancorando na realidade. Sara, respira, Lúcia sussurrou em seu ouvido, a voz tensa. Não faça nada ainda, apenas observe. Observar o quê? Sara sibilou, a voz embargada de dor e raiva. Eu já vi o suficiente. Ele é um mentiroso. Não, disse Lúcia, os olhos fixos na mesa. Você não viu. Espere. Quando eles levantarem, tem algo ainda pior que você não imagina. A frase de Lúcia a deixou paralisada. Pior. O que poderia ser pior do que aquilo? Pior do que o toque, do que os sorrisos cúmplices, do que a traição exposta em um dos restaurantes mais caros da cidade. Ela ficou ali, imóvel, o coração martelando contra as costelas, os olhos presos naquela cena de infidelidade, enquanto uma nova e terrível camada de suspense se instalava. O que diabos ela ainda não estava vendo? O tempo se distorceu. Cada segundo se arrastava como uma hora, enquanto Sara permanecia enraizada no mesmo lugar, uma estátua de dor e incredulidade na entrada do restaurante. O mundo ao redor havia se tornado um borrão indistinto de vultos e sons abafados. Sua realidade inteira se afunilara para aquela mesa perto da janela. Ela observava cada gesto, cada sorriso trocado entre João Henrique e Rebeca, e cada um deles era um novo corte, mais fundo que o anterior. Ele encheu a taça dela com vinho, o mesmo gesto cavalheiro que usava com Sara. Ela disse algo que o fez gargalhar, uma risada solta e genuína que Sara não ouvia há meses, reservada agora para os momentos de trabalho e, como ficava claro, para a amante. A frase de Lúcia ecoava em sua mente, uma promessa sinistra. Tem algo ainda pior que você não imagina. A mente de Sara corria em círculos, tentando desesperadamente decifrar o enigma. O que poderia ser pior? Que eles estavam juntos há mais tempo do que ela pensava, que a promoção dele era, na verdade, um prêmio por serviços que iam muito além do profissional, que o dinheiro que ele dizia estar investindo era, na verdade, gasto em jantares como aquele, em presentes para outra mulher. Todas essas possibilidades eram dolorosas, mas pareciam apenas variações do mesmo tema da traição. Nenhuma parecia justificar o aviso sombrio de Lúcia. Eu não aguento mais olhar para isso, Sara sussurrou, a voz trêmula. Eu vou embora. Não, você não vai, Lúcia respondeu, o tom surpreendentemente firme. Você veio até aqui. Você vai ver até o fim. Você precisa saber exatamente contra o que está lutando. A palavra lutando a atingiu. Lúcia não via aquilo como uma derrota, mas como o início de uma batalha. A perspectiva mudou algo dentro de Sara. A fragilidade deu lugar a uma faísca de raiva fria. Ela não era uma vítima passiva. Era uma mulher, uma mãe prestes a dar à luz. E aquela cena não era o fim de sua história, mas uma reviravolta violenta que exigia uma reação. Ela respirou fundo, o ar parecendo não preencher seus pulmões, e assentiu. Ela ficaria. Ela assistiria. Eles pediram a sobremesa. Um crème brûlée para 2, com 2 colheres. A intimidade do gesto era nauseante. Eles comiam do mesmo prato, os rostos próximos, as vozes em um murmúrio constante. Sara sentiu uma onda de tontura, a pressão caindo. Lúcia, percebendo, a guiou para uma poltrona de veludo em um canto mais discreto do lobby, de onde ainda podiam observar a mesa sem serem vistas. Beba isso, disse Lúcia, entregando-lhe um copo de água que um garçom trouxera. A água gelada ajudou a clarear sua cabeça.
a afastar a névoa de choque. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, João Henrique fez um sinal para o garçom, pedindo a conta. Ele pagou com o cartão de crédito da empresa, o mesmo que ele se recusara a usar para comprar um berço mais caro que Sara queria, alegando que precisavam cortar despesas supérfluas. A hipocrisia era tão descarada que beirava o absurdo. Então, o momento chegou. Rebeca pegou sua bolsa, uma Birkin que custava mais do que o carro de Sara. João Henrique se levantou, puxando a cadeira para ela com uma cortesia ensaiada. E então ele se virou para pegar o próprio paletó. Foi nesse instante, quando os dois ficaram de pé, lado a lado, que o aviso de Lúcia se materializou da forma mais grotesca e impensável. Rebeca, de pé, virou-se de perfil para falar com o maître. E sob o tecido caro do vestido vermelho, não havia mais como esconder. Havia uma curva inconfundível, uma barriga, não tão grande quanto a de Sara, talvez de 4 ou 5 meses, mas era inegável. Rebeca, a chefe implacável, a mulher focada na carreira que desdenhava de planos domésticos, estava grávida. O copo de água escorregou da mão de Sara e se estilhaçou no chão de mármore, mas ela não ouviu o barulho. O som em seus ouvidos era o de seu próprio sangue pulsando, um ritmo surdo e violento. O ar foi completamente roubado de seus pulmões. Não era apenas uma traição, era uma substituição. Ele não estava apenas tendo um caso, ele estava construindo outra família, uma vida paralela, com outra mulher que também carregava um filho seu. A cena que se seguiu foi um borrão surreal. João Henrique colocou a mão nas costas de Rebeca, um gesto possessivo e protetor, e a guiou para fora do restaurante. Eles passaram a poucos metros de onde Sara estava sentada, mas não a viram. Estavam absortos demais em seu próprio mundo, em sua própria mentira. O olhar de João Henrique para a barriga de Rebeca era idêntico ao olhar que ele dera para a barriga de Sara tantas vezes. Um misto de orgulho, ansiedade e adoração. Ele estava vivendo a mesma história 2 vezes, com 2 mulheres diferentes, ao mesmo tempo. Quando eles desapareceram pela porta, Lúcia se ajoelhou na frente de Sara, ignorando os cacos de vidro no chão. O rosto de Sara estava desprovido de cor, os olhos fixos no ponto onde eles haviam desaparecido, a boca entreaberta em um grito silencioso. Sara! Sara! Fala comigo! Lúcia implorava, sacudindo levemente seu ombro, mas Sara não conseguia falar. A magnitude da traição era tão vasta, tão monstruosa, que seu cérebro se recusava a processar. Não era sobre sexo ou desejo, era sobre uma duplicidade psicopática. Ele não apenas a enganara, ele invalidara toda a sua experiência, toda a alegria de sua gravidez, transformando o momento mais sagrado de sua vida em uma farsa, uma repetição. O filho que ela carregava não era único, era o segundo, o plano B. Como? Sara finalmente conseguiu sussurrar, a voz um fiapo. Como você sabia? Lúcia suspirou, o rosto marcado pela dor da amiga. Eu não sabia da gravidez. Eu soube hoje. A reunião que eu tinha era com o advogado da minha empresa. O escritório dele é no mesmo prédio comercial da construtora do João. Eu o vi saindo mais cedo com ela, e o advogado comentou casualmente: lá vai o novo diretor com a chefe. Dizem que o bebê deles nasce no início do ano que vem. Uma verdadeira história de sucesso da empresa. Ele achou que era de conhecimento público, que eles eram um casal oficial. Um casal oficial. A frase a esfaqueou. Então, no mundo dele, no mundo corporativo, ela era a outra. A esposa grávida em casa era o detalhe inconveniente, o segredo. A família oficial era a que ele exibia no trabalho, com a chefe poderosa. A promoção não fora um prêmio por seu talento, fora a consolidação de sua nova posição como consorte da rainha.
Uma fúria como Sara jamais sentira começou a borbulhar sob o gelo do choque. Uma raiva pura, límpida, que queimava a dor e a transformava em outra coisa, em combustível. Ela se levantou, as pernas ainda trêmulas, mas a coluna ereta. O olhar em seus olhos assustou Lúcia. A mulher quebrada de segundos atrás havia desaparecido, substituída por alguém com o brilho perigoso do aço polido. "O que você vai fazer?" Lúcia perguntou, receosa. Sara olhou para a porta por onde João Henrique havia saído. Ela não iria atrás dele, não faria uma cena. Aquilo era vulgar, previsível. A traição dele fora complexa, arquitetada, uma obra de crueldade psicológica. A resposta dela teria que ser à altura. Não seria um ato de paixão, mas um projeto de demolição. Frio, calculado e executado com a precisão de um arquiteto. "Ele gosta de construir coisas, não é?" Sara disse, a voz estranhamente calma. "Prédios, famílias, mentiras. Eu vou mostrar a ele o que acontece quando se constrói um império sobre um terreno instável." Ela se virou para Lúcia e, pela primeira vez naquela noite, um esboço de sorriso tocou seus lábios, mas não alcançou seus olhos. Era um sorriso que não prometia perdão, nem lágrimas. Prometia apenas consequências. "Vamos para casa, amiga. Eu tenho um jantar para cancelar e um futuro para planejar." A volta para casa foi uma viagem através de um túnel de silêncio. Lúcia dirigia o carro de Sara, lançando olhares preocupados para a amiga no banco do passageiro, mas não ousava quebrar o silêncio. Sara olhava fixamente para a paisagem urbana de São Paulo que passava pela janela, mas não via os prédios, os faróis, as pessoas. Via apenas a cena do restaurante se repetindo em um loop infinito em sua mente. A mão dele no rosto dela, o sorriso compartilhado, a barriga de Rebeca sob o vestido vermelho. Cada repetição não aumentava a dor. Em vez disso, a solidificava, transformando-a de uma emoção avassaladora em um núcleo duro e frio de resolução em seu peito. Ao chegarem ao apartamento, o cheiro do assado que ainda estava no forno as atingiu. O aroma que antes era de celebração, agora era o cheiro da farsa. Sem dizer uma palavra, Sara caminhou até a cozinha, desligou o forno e, com uma calma assustadora, pegou a travessa quente com um pano de prato e a despejou inteira na lata de lixo. A comida, o vinho caro que estava sobre o balcão, as velas que ela planejara acender, tudo era parte de uma vida que não existia mais. Lúcia observava da porta, o coração apertado, reconhecendo naqueles gestos metódicos o início de um desmantelamento. "Você quer que eu fique? Eu posso dormir no sofá", Lúcia ofereceu, a voz suave. Sara se virou, o rosto iluminado apenas pela luz fraca da coifa. "Não, eu preciso ficar sozinha esta noite, preciso pensar." "Sara, eu não acho que seja uma boa ideia." "Eu vou ficar bem." Sara a interrompeu, e havia uma convicção em sua voz que não admitia discussão. "Na verdade, eu não me sinto tão lúcida há muito tempo. A febre da felicidade cega a gente, não é? Acho que a minha acabou de baixar." Depois que Lúcia foi embora, relutante, Sara caminhou pelo apartamento que até horas atrás chamava de lar. Agora, parecia um museu de mentiras. Ela parou em frente ao porta-retratos digital na sala de estar, que exibia uma sequência de fotos do casal, em viagens, em jantares, no dia do casamento. Rostos sorridentes, abraçados, a imagem perfeita de um casal feliz. Ela o desligou da tomada. A tela ficou preta. Ela foi até o escritório que dividiam. Sobre a mesa de João Henrique havia uma pilha de papéis do trabalho. Movida por um instinto, ela começou a mexer. Não sabia o que procurava, mas sentia que as respostas, ou pelo menos as ferramentas para sua resposta, estariam ali, em meio aos detalhes da vida profissional que ele usara para enganá-la. E ela encontrou. Escondido em uma pasta rotulada como Projetos Futuros,
Havia um conjunto de plantas e documentos de um novo empreendimento de luxo da construtora, o Residencial Vértice. Era o projeto que dera a João Henrique sua promoção. Um complexo de apartamentos de altíssimo padrão, o projeto mais ambicioso da empresa até hoje. Enquanto folheava os documentos, algo chamou sua atenção. Era um contrato de compra e venda, ainda não assinado, para a cobertura do empreendimento. O comprador, João Henrique Cerqueira. O valor era astronômico, muito além do que poderiam pagar, mesmo com a promoção dele. Mas o mais chocante era a cláusula de pagamento. Uma grande parte do valor seria quitada através de um bônus de performance, a ser pago pela construtora, um bônus vinculado diretamente ao sucesso de vendas do Vértice. E no campo cônjuge coparticipante não estava o nome de Sara. Estava o de Rebeca Alencar. Tudo se encaixou. A promoção, o bônus, a compra da cobertura. Não era apenas um caso, era um plano de negócios, um projeto de vida. Eles estavam construindo seu ninho de amor no topo do prédio mais luxuoso que a empresa já erguera, financiado pela própria empresa como um monumento ao seu poder e à sua união. E Sara? Sara era a esposa suburbana, a figura decorativa que seria descartada assim que a nova vida estivesse pronta para ser inaugurada. A gravidez dela, para ele, talvez não passasse de um acidente de percurso, um detalhe inconveniente a ser administrado até que a transição estivesse completa. Ela sentiu o bebê chutar, um movimento forte, um lembrete da vida que pulsava dentro dela, completamente alheia à podridão do lado de fora, e a raiva fria se transformou em um propósito cristalino. O alvo dela não seria apenas o coração de João Henrique, seria o império que ele e Rebeca estavam construindo, o Residencial Vértice. Naquela noite, Sara não dormiu. Passou a madrugada no computador, a mente trabalhando com uma clareza febril que a gravidez parecia ter aguçado. Ela, uma arquiteta de interiores, entendia de plantas, de projetos, de fornecedores. Ela começou a pesquisar tudo sobre o Vértice, os fornecedores listados no projeto, as licenças ambientais, os parceiros de investimento. Ela mergulhou fundo na toca do coelho, seguindo cada fio, por mais fino que fosse. E então ela encontrou uma anomalia. Um dos principais fornecedores de aço e concreto para a obra, uma empresa chamada Solidez Construtora, tinha um endereço fiscal que correspondia a uma pequena sala comercial em um prédio antigo no centro da cidade. Uma pesquisa mais aprofundada revelou que a empresa fora registrada há menos de 1 ano e tinha como um dos sócios um nome que a fez parar: Cássio Alencar, o irmão de Rebeca, um homem conhecido na cidade por seus negócios fracassados e por uma reputação duvidosa. A peça final do quebra-cabeça se encaixou com um clique audível em sua mente. Era um esquema de superfaturamento. Rebeca, como diretora, aprovava a contratação da empresa de fachada do irmão, que cobrava valores inflacionados pelo material. A diferença era embolsada por eles. O bônus de performance de João Henrique não era um prêmio, era a lavagem do dinheiro desviado, a forma de legalizar o fruto da fraude para comprar a cobertura dos sonhos. Era um esquema perfeito, arrogante, executado debaixo do nariz de uma corporação inteira. Sara se recostou na cadeira, o sol da manhã começando a iluminar a sala. Ela tinha tudo: a arma, a munição e o alvo. A traição emocional era apenas a ponta do iceberg. A verdadeira história era sobre ganância, corrupção e crime corporativo. E ela, a esposa grávida e enganada, era a única pessoa no mundo que tinha a motivação e agora o conhecimento para expor tudo. Quando o telefone de João Henrique tocou naquela manhã, ele atendeu com a voz sonolenta. Alô? Bom dia, querido. A voz de Sara soou do outro lado, surpreendentemente doce, quase alegre.
Desculpe não ter atendido ontem. Eu não estava me sentindo bem e dormi cedo. Você chegou tarde? João Henrique, pego de surpresa pela normalidade dela, gaguejou. Ah, sim, a reunião se estendeu, muito trabalho. Você está melhor? Muito melhor, disse ela. Tanto que tive uma ideia. O que você acha de darmos um jantar aqui em casa no sábado? Para comemorar sua promoção, podemos chamar algumas pessoas do seu trabalho. Seus chefes, talvez? O presidente da empresa, o senhor Medeiros. E a Rebeca, claro. Quero que todos vejam um homem maravilhoso que eu tenho. Do outro lado da linha, um silêncio chocado. A proposta era tão audaciosa, tão desprovida de suspeita, que o desequilibrou completamente. Ele, que se considerava um mestre da manipulação, não conseguiu detectar um único traço de ironia na voz dela. Um jantar? Aqui? Com o senhor Medeiros? Ele repetiu confuso. Sim, por que não? É a oportunidade perfeita. Eu cuido de tudo. Apenas confirme a presença deles, ela disse, a voz ainda cantarolando. Preciso desligar agora, querido. Tenho um dia cheio. Ah, e João, eu te amo. Ela desligou antes que ele pudesse responder. João Henrique ficou parado, o telefone na mão, uma sensação de vertigem tomando conta dele. Por um lado, um alívio imenso. Ela não suspeitava de nada. A vida dupla dele estava segura. Por outro lado, a ideia de ter Sara, Rebeca e o alto escalão da empresa no mesmo ambiente, em sua casa, era um pesadelo logístico e emocional. Mas recusar levantaria suspeitas. Ele não tinha escolha a não ser concordar. Ele sorriu, sentindo-se o homem mais sortudo e inteligente do mundo, capaz de gerenciar 2 mulheres, 2 famílias, 2 vidas, sem que nenhuma delas soubesse. No seu apartamento, Sara encerrou a ligação e um sorriso frio e genuíno finalmente se espalhou por seu rosto. O convite fora aceito. O palco estava montado. O jantar de comemoração aconteceria. Mas não seria a promoção de João Henrique que eles celebrariam, seria a sua queda. Os dias que antecederam o jantar foram uma obra-prima de dissimulação. Sara desempenhou o papel da esposa grávida, feliz e orgulhosa, com uma perfeição que teria lhe rendido prêmios. Ela discutia o cardápio com João Henrique, pedia a opinião dele sobre a decoração. Falava com entusiasmo sobre como estava ansiosa para finalmente conhecer melhor as pessoas com quem ele passava tanto tempo. Cada palavra doce, cada sorriso cúmplice, era uma camada de verniz sobre a armadilha que ela montava meticulosamente. Ele, por sua vez, mergulhou de cabeça na farsa, aliviado e cada vez mais arrogante. Acreditava piamente que a inteligência emocional dela era limitada, que sua atenção estava completamente consumida pela gravidez, tornando-a cega para o mundo real e complexo que ele habitava. Enquanto João Henrique se parabenizava por sua genialidade em manipular 2 vidas, Sara passava suas tardes em uma missão silenciosa e metódica. Ela usou suas economias para contratar um investigador particular, um ex-policial grisalho e discreto recomendado por sua advogada. O objetivo não era provar a infidelidade, isso ela já tinha, mas sim obter provas concretas e irrefutáveis da fraude corporativa. Ela entregou ao investigador os nomes, as empresas, os endereços. Queria fotos, registros de encontros, extratos bancários, qualquer coisa que conectasse a solidez construtora de Cássio Alencar a Rebeca e, por fim, a João Henrique. Paralelamente, ela fez sua própria investigação. Ligou para alguns contatos no ramo da arquitetura e construção, colegas de faculdade que agora trabalhavam em grandes construtoras. Com a desculpa de estar fazendo uma pesquisa de mercado para um projeto, ela fez perguntas casuais sobre os preços de aço e concreto. Os valores que obteve confirmaram suas suspeitas. A empresa do irmão de Rebeca estava cobrando quase o dobro do preço de mercado. A fraude não era sutil.
era um saque descarado, protegido pela autoridade de Rebeca dentro da empresa. Na sexta-feira, véspera do jantar, o investigador entregou um envelope pardo nas mãos de Sara. Dentro havia um dossiê completo. Fotos de Rebeca se encontrando com o irmão em cafés discretos, longe do escritório. Cópias de transferências bancárias da conta da Solidez Construtora para uma conta offshore em nome de uma empresa de fachada, cuja titularidade final levava a Rebeca Alencar. E a prova definitiva, o registro de uma transferência dessa conta offshore para uma conta pessoal de João Henrique, ocorrida 3 dias após a assinatura do contrato com a fornecedora. O valor correspondia exatamente à entrada que ele precisaria dar para a cobertura do vértice. Estava tudo ali. A trilha do dinheiro, do início ao fim. Naquela noite, João Henrique chegou em casa e encontrou Sara na cozinha, finalizando os preparativos. O apartamento estava impecável, cheirando a flores frescas e a promessa de uma noite agradável. "Está tudo tão lindo, meu amor", disse ele, abraçando-a por trás e beijando seu ombro. "Você é incrível." Sara se inclinou para o toque dele, seu corpo se enrijecendo por uma fração de segundo antes de relaxar na performance. "Eu só quero que tudo seja perfeito para a sua noite", ela respondeu, virando-se para encará-lo. "Você merece." O olhar dela era tão sincero, tão cheio de aparente adoração, que ele se sentiu o rei do mundo. Mal sabia ele que estava olhando nos olhos de sua executora. O sábado chegou. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 8. Eram o ápice da cadeia alimentar corporativa. O presidente da empresa, Antônio Medeiros, um homem imponente na casa dos 60 anos, com um ar de poder antigo, acompanhado de sua esposa elegante. Outros 2 diretores do conselho, com suas respectivas esposas. E, por fim, o casal do momento, Rebeca e João Henrique. Rebeca entrou no apartamento com a confiança de quem inspeciona um território conquistado. Seu olhar varreu a decoração, os móveis, a dona da casa. Ela cumprimentou Sara com um sorriso polido e um aperto de mão frio. "Sara, que prazer revê-la, e parabéns pela gravidez", disse ela, o olhar descendo para a barriga de Sara com uma superioridade mal disfarçada, como se comparasse o plano doméstico de Sara com sua própria gravidez, que ela, sem dúvida, considerava mais estratégica. Rebeca entrou com um vestido preto fluido, de tecido leve e corte evasê, que caía perfeitamente sem marcar nada. Ela estava impecável como sempre. Ninguém à mesa poderia imaginar o que o vestido vermelho do Leciel havia revelado dias antes. O jantar começou. Sara era a anfitriã perfeita. Circulava, sorria, garantia que todos os copos estivessem cheios, conduzia a conversa com uma leveza que desarmava a todos. João Henrique estava radiante, o peito estufado de orgulho. Ele via a admiração nos olhos de seus chefes, não apenas por sua competência profissional, mas pela bela e dedicada esposa que mantinha em casa. Ele se sentia invencível. Durante o prato principal, o Sr. Medeiros ergueu sua taça. "Um brinde", disse ele, a voz grave comandando a atenção de todos. "A João Henrique, nosso novo diretor financeiro, e ao projeto Vértice, que sob sua gestão e a liderança de Rebeca, será o novo marco de São Paulo. E claro, a bela família que ele está construindo." Todos brindaram. João Henrique sorriu para Sara, um sorriso que dizia: "Viu? Nós conseguimos." Sara sorriu de volta, um sorriso enigmático, e bebeu um gole de sua água com gás. O palco estava pronto. Quando os pratos foram retirados e a sobremesa estava prestes a ser servida, Sara se levantou, segurando sua taça de água. "Se me permitem", ela começou, a voz calma, mas clara o suficiente para silenciar a conversa. "Eu também gostaria de fazer um brinde. Meu marido é, de fato, um homem de muitos talentos,
E eu, como arquiteta, sempre admirei sua paixão por construir coisas. Projetos, carreiras, famílias. Ela fez uma pausa, e seu olhar se moveu de João Henrique para Rebeca, que a observava com uma curiosidade divertida, como quem assiste a um animal de estimação fazer um truque. Na verdade, continuou Sara, fiquei tão inspirada pelo projeto Vértice que decidi fazer um pequeno projeto próprio, uma espécie de homenagem. Eu preparei uma pequena apresentação. É rápida, prometo. Antes que alguém pudesse reagir, ela pegou um controle remoto e ligou a enorme televisão da sala, que até então exibia uma lareira virtual. A tela ficou azul e então a primeira imagem apareceu. Era a planta da cobertura do Vértice. Esta é a futura casa de vocês, não é, João? Ela perguntou, o tom ainda doce. João Henrique congelou, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Rebeca se endireitou na cadeira, a expressão endurecendo. Os outros convidados olhavam confusos. A próxima imagem era uma foto. A foto de João Henrique e Rebeca no restaurante Le Ciel, rindo, a mão dela sobre a dele. Um murmúrio percorreu a sala. A esposa do Sr. Medeiros levou a mão à boca. Eu descobri que meu marido tem trabalhado muito, até mesmo em jantares românticos, disse Sara, a voz perdendo a doçura e ganhando um tom cortante. E descobri também que ele e Rebeca não estão apenas construindo um prédio. Eles estão construindo uma vida juntos. A imagem seguinte era um close-up de Rebeca de perfil, no restaurante, a barriga evidente. Outro suspiro chocado na sala. Rebeca ficou pálida como cera. João Henrique parecia ter sido esvaziado de todo o sangue. Eles estão esperando um filho, assim como eu, Sara anunciou a voz firme. Uma verdadeira história de sucesso da empresa, não é mesmo? O diretor e a chefe unidos pelo trabalho e pelo amor, esperando seu herdeiro. É quase uma campanha de marketing. O Sr. Medeiros olhava de Rebeca para João Henrique, o rosto uma máscara de fúria contida. A humilhação de ser enganado em sua própria empresa por seus funcionários de confiança era palpável. Mas a história não termina aí, disse Sara, clicando o controle. A tela agora exibia o organograma da empresa Solidez Construtora, com o nome de Cássio Alencar em destaque. Em seguida, uma foto de Rebeca e o irmão em um café. Esta é a empresa que fornece o concreto para o Vértice. Uma empresa cujo dono é o irmão de Rebeca. Uma empresa que cobra o dobro do valor de mercado. O clique seguinte mostrou as transferências bancárias. O dinheiro saindo da Solidez, passando pela offshore e aterrissando na conta de João Henrique. O esquema nu e cru, projetado na tela de 70 polegadas para todos verem. E este, disse Sara, a voz agora ressoando com um poder absoluto, é o bônus de performance do meu marido. O dinheiro que vocês, senhores, ela disse, olhando para Medeiros e os outros diretores, estão pagando para que ele e a amante dele possam comprar a cobertura do prédio que eles estão usando para fraudar a empresa. O silêncio na sala era total, pesado e irrespirável. Era o silêncio que precede a execução. Sara desligou a televisão. A tela preta refletiu os rostos chocados dos convidados. Ela se virou para João Henrique, que a encarava com uma mistura de ódio e pavor. "Meu feliz promoção, querido", ela disse, a voz um sussurro letal. Então ela se virou para o grupo. "Peço desculpas por estragar o jantar." O dossiê completo com todas as provas foi enviado há 10 minutos para o e-mail de cada membro do conselho desta empresa e também para a Receita Federal e para a editoria de economia do maior jornal do país. A sobremesa está servida. Com isso, ela se virou e caminhou em direção ao seu quarto.
a cabeça erguida, as costas retas, deixando para trás as ruínas fumegantes de 2 carreiras, 2 vidas de mentiras e um império construído sobre a arrogância de um homem que subestimou a mulher que carregava seu filho. A porta do quarto se fechou com um clique suave, o som mais alto no silêncio devastador da sala de estar. A porta do quarto se fechou, e o clique suave do trinco soou como um tiro de largada no silêncio sepulcral da sala. Por um instante, ninguém se moveu. Os convidados estavam congelados, prisioneiros da cena, os rostos uma mistura de choque, constrangimento e uma mórbida fascinação. A tela preta da televisão refletia a imagem distorcida de um jantar de celebração que havia se transformado em um tribunal. O aroma da sobremesa que vinha da cozinha, um cheesecake de frutas vermelhas que Sara preparara, agora parecia enjoativo, um perfume doce sobre um cadáver. O primeiro a se mover foi Antônio Medeiros. Ele se levantou lentamente, o corpo de um homem de 60 anos, movendo-se com a rigidez de uma fúria gelada. Seus olhos, pequenos e duros como obsidiana, não estavam em João Henrique nem em Rebeca. Estavam fixos na porta fechada do quarto de Sara. Havia um respeito relutante em seu olhar, o reconhecimento de um predador por outro. Ele fora superado, flanqueado e derrotado em seu próprio jogo de poder, não por um rival corporativo, mas pela esposa grávida de seu funcionário. A humilhação era imensa, mas a execução fora tão impecável que era impossível não admirar a estratégia. Ele então baixou o olhar, e a fúria encontrou seus alvos. Rebeca estava lívida, a mão sobre a barriga em um gesto que agora não parecia de proteção, mas de defesa, como se tentasse usar o filho ainda não nascido como um escudo humano contra a ruína que se abatia sobre ela. João Henrique, por outro lado, estava vermelho, uma cor apoplética que subia de seu colarinho apertado. O choque inicial havia dado lugar a uma raiva impotente. Ele olhava para a porta do quarto como se pudesse incendiá-la com a força de seu ódio. Ela não apenas o expusera, ela o aniquilara com suas próprias ferramentas, planejamento, estratégia e uma execução impiedosa. Fora! A voz de Medeiros foi um rosnado baixo, mas carregado de uma autoridade que fez o ar vibrar. Os dois, fora da minha frente, agora! Não era um pedido, era uma ordem de banimento. As esposas dos diretores, sentindo que o espetáculo havia terminado e a carnificina estava prestes a começar, levantaram-se em um farfalhar de sedas e desculpas murmuradas, puxando seus maridos para uma retirada apressada. Ninguém queria ser testemunha do que viria a seguir. Rebeca se levantou, as pernas trêmulas. Pela primeira vez, a armadura de poder e arrogância que ela vestia como uma segunda pele se estilhaçou, revelando a mulher assustada por baixo. Ela olhou para João Henrique buscando apoio, aliança, qualquer coisa. Mas ele não havia. Seus olhos ainda estavam fixos na porta, consumidos pela traição que, em sua mente distorcida, fora a dela, não a dele. Antônio, eu posso explicar... Rebeca começou, a voz tentando encontrar o tom de controle que sempre tivera. Não me dirija a palavra. Medeiros a cortou. O desprezo em sua voz era uma arma física. Você não vai explicar nada. Você vai falar com os meus advogados. E depois com a polícia. A palavra polícia pairou no ar e a última gota de cor desapareceu do rosto de Rebeca. João Henrique finalmente pareceu despertar de seu torpor raivoso, o medo real e abjeto tomando conta dele. Prisão. Aquilo não fazia parte do plano. A perda do emprego, do status, da cobertura, tudo isso era terrível. Mas a possibilidade de perder a liberdade era um abismo que ele nunca contemplara. Em um ato de desespero final, ele se virou para Medeiros. Senhor, foi ela. Foi tudo ideia dela, ele disse, apontando para Rebeca. Ela me seduziu, me pressionou, eu estava confuso,
Rebeca o encarou, a incredulidade superando o medo por um segundo. O homem por quem ela arriscara tudo, o pai de seu filho, a estava jogando aos lobos para salvar a própria pele. Covarde! Ela cuspiu, o veneno retornando à sua voz. Você estava nisso até o pescoço, aproveitando cada segundo, cada centavo. A cena se deteriorou em uma troca de acusações feia e patética, os dois amantes se dilacerando sobre os destroços de seu esquema, enquanto Medeiros observava com um nojo glacial. Ele não precisava ouvir mais nada. A culpa mútua era a confissão final. Ele deu as costas para eles e caminhou até a porta, abrindo-a. Eu disse, fora. Atrás da porta de seu quarto, Sara ouvia tudo. Ela não sentia prazer, nem triunfo. Sentia apenas um vazio imenso e uma exaustão profunda, como se tivesse corrido uma maratona que durara meses. Ela se sentou na beirada da cama, o corpo pesado, e colocou as mãos sobre a barriga. O bebê se mexeu suavemente, uma presença calma em meio ao furacão. Acabou, meu filho. Ela sussurrou para o silêncio do quarto. Agora somos só nós. Ela ouviu a porta da frente bater, e depois, silêncio. A queda foi rápida e brutal. Na segunda-feira, a história estava em todos os portais de notícias financeiras. Fraude milionária na construtora Medeiros, diretores envolvidos em esquema de superfaturamento. As ações da empresa despencaram. Antônio Medeiros, em um movimento rápido para controlar os danos, emitiu um comunicado anunciando a demissão sumária de João Henrique e Rebeca e a abertura de uma auditoria interna e externa, afirmando que a empresa fora vítima de um abuso de confiança sem precedentes. João Henrique e Rebeca foram indiciados. O dossiê de Sara era tão completo, tão irrefutável, que a defesa era praticamente impossível. Eles perderam tudo: os empregos, a reputação, os amigos. O processo de divórcio de Sara foi uma mera formalidade. João Henrique, enfrentando acusações criminais e a perspectiva de anos de litígio, não contestou nada. Ele cedeu o apartamento, o carro, e concordou com uma pensão que ele não tinha como pagar, mas que sua advogada o aconselhou a aceitar para evitar mais um fronte de batalha. Meses se passaram. Sara deu à luz um menino forte e saudável, a quem chamou de Theo. Em meio ao caos de fraldas e noites sem dormir, ela encontrou uma paz que não conhecia. O apartamento, agora legalmente seu, foi redecorado. As cores escuras e masculinas deram lugar a tons claros e arejados. O escritório foi transformado em um quarto de brinquedos. Ela estava literalmente apagando os vestígios dele de sua vida. Um dia, 6 meses após o nascimento de Theo, ela recebeu uma visita inesperada. Era Antônio Medeiros. Ele estava mais velho, os cabelos mais brancos, mas os olhos ainda tinham a mesma intensidade. "Senhora Cerqueira", disse ele, parado à porta, recusando-se a entrar. "Eu não vim para me desculpar em nome da minha empresa. Vim para lhe agradecer." Sara o olhou surpresa. "Você salvou minha empresa", ele continuou, a voz grave. "A fraude que eles cometeram, se não fosse descoberta, teria nos levado à falência em 2 anos. O dano foi grande, mas teria sido fatal. Você fez o que meu conselho de segurança, meus auditores e eu mesmo fomos incapazes de fazer. Você viu a verdade." Ele lhe estendeu um cheque. Um valor com muitos zeros. "Isto não é um pagamento, é uma recompensa. Oficialmente é a recompensa que a empresa oferece por informações que previnam perdas significativas. Extraoficialmente, é um pedido de desculpas por você ter tido que fazer o trabalho sujo que era nosso." Sara olhou para o cheque e depois para ele. "Eu não fiz isso pela sua empresa, Sr. Medeiros. Eu fiz por mim e pelo meu filho." "Eu sei", disse ele. "É por isso que você merece." Ela aceitou. Não por ganância, mas por justiça.
Era o dinheiro que fora roubado, agora devolvido à sua origem, de certa forma. Era o preço da dor e da humilhação dela, transformado em segurança para o futuro de seu filho. A vida seguiu seu curso. Rebeca, para evitar a prisão, fez um acordo, entregando tudo e todos, e recebeu uma sentença de prisão domiciliar, a gravidez sendo um fator atenuante. Ela teve sua filha sozinha, em um apartamento alugado e modesto, a carreira e o status social reduzidos a pó. João Henrique, sem a mesma influência, pegou 2 anos de prisão em regime semiaberto. No dia em que Theo completou 1 ano, Sara o levou a um parque. Enquanto o observava dar seus primeiros passos vacilantes na grama, rindo a cada pequena queda, ela sentiu uma sensação de plenitude tão completa que a deixou sem fôlego. Ela não pensava mais em João Henrique. O nome dele era apenas um eco distante, o fantasma de uma outra vida. Ela se lembrou da frase que dissera a ele naquela noite fatídica: "Eu te amo." A mentira final, a isca para a armadilha. Mas olhando para seu filho, ela percebeu a verdade. Ela não precisava mais daquele tipo de amor, um amor que exigia performance, que se sustentava em ilusões. O amor que ela sentia agora era real, incondicional, uma força da natureza. A vingança mais profunda não foi a ruína que ela causou, foi a felicidade que ela construiu sobre ela. Ela não apenas sobreviveu, ela floresceu. E ao fazer isso, transformou o ato mais destrutivo de sua vida no alicerce de sua libertação. O império dele ruiu, mas o dela, um pequeno reino de paz, amor e dignidade, estava apenas começando a se erguer. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.